Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao segundo ciclo de sessões paralelas do iTech 21. Nós, durante a tarde, estamos aqui a realizar várias sessões e agora, na próxima meia hora, eu e o Pedro Araújo vamos falar sobre marketing digital e comércio eletrónico. Eu vou falar mais sobre a parte das tendências, nomeadamente o comércio eletrónico, e depois o Pedro, mais à frente, vai-nos falar sobre também uma solução que nós temos na Hydra, que é uma plataforma de e-commerce integrada também com o Dynamics 365 Business Central. Antes de avançarmos, queremos deixar aqui o convite para que vão colocando as vossas questões na área direita de perguntas e respostas, e depois mais para o final da sessão nós tocaremos nessas questões e iremos abordá-las. Pronto, sendo assim, eu vou então partilhar aqui a minha apresentação. Agora é só um momentinho. Ok, penso que já estão a ver. E eu vou então aqui falar-vos um bocadinho sobre o marketing digital e comércio, especialmente aqui as tendências para este próximo ano. O comércio eletrónico, só aqui para contextualizar, é um conceito aplicável a qualquer tipo de compra realizada através da internet. E neste momento é uma das atividades mais populares da internet. Mas como podemos verificar aqui neste gráfico azul, aqui embaixo que eu tenho, é um gráfico relativo às compras online desde 2014 até com previsões para 2021. E nós, como podemos ver, ao longo destes últimos anos, o e-commerce tem crescido globalmente, tem crescido bastante globalmente. Cada vez mais, de ano para ano, o pico está sempre a aumentar. Inclusivamente, para 2021, aliás, as previsões é que atinja quase os 5 trilhões de dólares em receitas, o que é um valor já bastante significativo. Nós, como sabemos, este crescimento do e-commerce é um reflexo ao longo do tempo as plataformas terem evoluído, a internet estar cada vez mais acessível para todos, as pessoas também já se sentem mais habituadas e mais à vontade para usarem as ferramentas digitais e também sentem-se com mais confiança os próprios utilizadores para realizarem as suas compras online. Isto tudo resulta numa maior adoção das compras por este meio. Obviamente que este ano ainda foi um ano especialmente importante para o e-commerce. 2020 foi um ano muito desafiante para todos. Nós hoje estaríamos reunidos todos numa sala se não fosse a pandemia, que nos obriga a distanciar, estamos cada um nas suas casas, ligados exatamente através da tecnologia. E no que diz respeito ao e-commerce, tem sido uma plataforma fundamental para todos os retalhistas. Isto num ano em que fomos obrigados a isolar-nos, as lojas, como por exemplo no caso de Portugal e que aconteceu em muitos países do mundo, houve mesmo uma altura em que o comércio fechou completamente e as empresas, a única forma de conseguirem manter a sua atividade e de gerarem receitas, muitas delas foram através dos canais digitais. E por isso as compras online sofreram um grande pico, uma grande adesão neste último ano. Foi um ano que, no que diz respeito ao e-commerce, foi um ano muito importante e que será para sempre recordado como um ano onde se deu aqui um maior avanço. Eu trouxe-vos aqui dois gráficos, apenas também para ficarem a conhecer um bocadinho alguns dados, como é que ficou refletido este ano a nível de vendas. No primeiro gráfico, azul, demonstra o peso do e-commerce ao longo dos anos nos Estados Unidos, desde 2010 até 2020. E o que nós vemos em 2020 é exatamente um pico. E nesse estudo, o que eles inclusivamente indicaram é que tiveram um crescimento equivalente a 5 anos, ou seja, nós, do ponto de vista das compras e do e-commerce, crescemos ou evoluímos logo 5 anos. O volume de vendas aumentou muito mais que aquilo que era previsto ou que poderíamos ter previsto. Já no gráfico de baixo, nós vemos como é que foi
como é que foram as vendas do e-commerce ou como é que aumentaram por regiões do mundo. E vemos que, numa média, pelo menos todas as regiões do mundo aumentaram 15%, sendo que, por exemplo, a Europa Central cresceu mais de 20%. O que demonstra como cada vez mais estas plataformas de e-commerce são importantes para qualquer negócio. E quem ainda não está, este é o ano para que marque a sua presença digital, porque sem dúvida foi um ano de grande crescimento e que irá marcar agora os próximos anos. E a pensar nisso, nós hoje aqui reunimos 5 tendências que nós acreditamos que se vão destacar agora neste ano 2021, nomeadamente na parte do comércio eletrónico, mas que também acaba por se refletir nas estratégias depois de marketing digital que se podem fazer ao longo do tempo. Então, o primeiro destaque que nós damos aqui nesta sessão é a parte relacionada com a realidade virtual e com a realidade aumentada. Não são novidades, é certo, já se tem vindo a falar disto nestes últimos anos, mas como nós vimos, este pico, este crescimento acentuado vai reforçar a necessidade de implementarmos estas novas tecnologias nas nossas lojas online. E uma das grandes tendências para 2021 serão, nomeadamente, as lojas virtuais interativas. Estas lojas virtuais permitem uma experiência real muito interessante para o utilizador. O principal foco é fornecerem uma experiência muito idêntica ou o mais idêntico possível com uma experiência de compra física e ao mesmo tempo que possibilite uma compra que seja intuitiva, até divertida, fazendo aqui um ajuste perfeito entre a tecnologia e a experiência do utilizador num meio digital. Eu aqui trago-vos um exemplo que é de uma aplicação de calçado que se chama WannaKicks. Esta aplicação reúne a tecnologia da realidade aumentada e os utilizadores, basicamente, com o recurso ao seu smartphone, conseguem experimentar os diferentes tipos de calçado. E assim, recorrendo a esta tecnologia, conseguem ter uma visão mais aproximada daquilo que será a experiência de compra numa loja, ou seja, podem experimentar diferentes calçados, podem ver como é que fica no pé e se gostam de se ver com esses modelos. Isto também, ao mesmo tempo, funciona como uma ferramenta de marketing, porque estas aplicações ainda são uma novidade no nosso mundo e acabam por gerar buzz. As pessoas falam sobre isso. Quem compra através deste tipo de aplicações, em que permite usufruir de algum tipo de tecnologia, seja de realidade virtual ou de realidade aumentada, as pessoas falam sobre isso, comunicam com os seus amigos e também partilham nas redes sociais. E por isso mesmo, investir neste tipo de tecnologias traz garantidamente retorno para as marcas. Não só no volume de vendas, mas também na geração de brand awareness e de maior notoriedade da marca. Um dos outros pontos que nós também queríamos trazer aqui para esta sessão é o Voice Commerce. O Voice Commerce está agora a começar a crescer, ainda está muito pequenino, mas nós acreditamos que vai dar o salto agora em 2021. E basicamente o Voice Commerce consiste numa compra realizada online por meio de comandos de voz ou de assistentes virtuais. E aqui, quando falamos em assistentes virtuais, podem ser os nossos assistentes virtuais nos nossos telemóveis, nos nossos carros, que muitos já vêm com dashboards e com assistentes incluídos, e até Home Virtual Assistants, que cada vez são mais populares nos Estados Unidos e também um bocadinho pelo mundo inteiro. E porquê é que estes assistentes virtuais são interessantes para o e-commerce? Basicamente, estas aplicações ajudam os utilizadores a escolher os seus produtos ou serviços. Eles facilitam o processo de compra, porque a pessoa, por exemplo, pode estar em sua casa a preparar o jantar, repara que não tem ingredientes todos que precisa para o dia seguinte ou que lhe terminaram alguns ingredientes e pode rapidamente ligar o seu Home Voice Assistant e pedir, por favor, para fazer compras de cebolas, batatas e azeite, precisa porque já acabaram, com entrega para casa, que o próprio assistente também já o sabe, para o dia seguinte ou para daqui a 2 dias. E o próprio assistente virtual já tem os dados de pagamento integrados, realiza-lhe a compra e faz este processo. E esta automatização
veio facilitar muito a vida das pessoas e por isso é que nós acreditamos que ao longo do tempo venha a crescer em popularidade e em adesão. E as pessoas adoram utilizar o Voice Search porque é muito fácil, é intuitivo e é prático e permite fazer várias coisas ao mesmo tempo. Este multitask sempre foi um ponto muito valorizado da tecnologia. Basicamente, os nossos smartphones, nós com os nossos smartphones conseguimos fazer imensas coisas ao mesmo tempo e com este Voice Assistant também. E então nós acreditamos mesmo que 2021 será um ponto de viragem nesta área, que é muito conveniente e ali a tecnologia de ponta com a facilidade e com o conforto de se realizar uma compra online. Nós, como inclusivamente, até podemos ver aqui neste infográfico que eu vos trago, nós podemos ver que 35% das pessoas que já usam assistentes virtuais já realizaram compras online. 34 também já pediram refeições, como por exemplo através de um Uber Eats ou de uma Globo, com recurso à voz, ou seja, não pegam no telemóvel, não pegam nos seus computadores, basicamente ativam o seu sistema de voz e dizem, por favor, encomenda-me almoço em determinado sítio para entregar em determinada morada e o próprio assistente faz isso. E também, por exemplo, também para recursos como Uber e para também realizar pagamentos. A terceiro destaque que nós queremos aqui dar é relativo aos métodos de pagamentos. Nós já sabemos disso relativamente ao e-commerce. Quanto mais variados e flexíveis forem os métodos de pagamento, maiores são as probabilidades de se finalizar uma compra. E por isso é importante incorporarmos métodos alternativos de pagamento, como por exemplo o PayPal, a Apple Pay, ou até inclusivamente as criptomoedas, como a Bitcoin ou a Ethereum. O comércio eletrónico e as criptomoedas complementam-se bastante bem porque eles coabitam neste mesmo ambiente digital. As criptomoedas também são cada vez mais populares no mundo inteiro e no e-commerce são muito valorizadas pela sua tecnologia e todas as possibilidades que podem proporcionar. Eu fiz aqui também uma tabelinha com alguns benefícios e riscos associados, além das vantagens transacionais de se aceitar a criptomoeda como método de pagamento, porque é uma transação muito fácil, também tem taxas mais reduzidas em relação a outros métodos de pagamento. As empresas que também procuram estes métodos alcançam algum tipo de clientes mais específicos, principalmente em alguns nichos de mercado. É interessante trabalhar já com estas criptomoedas porque acaba por ser um fator de diferenciação e de atração para determinados nichos de mercado. E no geral também as pessoas estão mais focadas e mais preocupadas com questões da privacidade e muitas usam as criptomoedas também para garantirem a sua segurança e o seu anonimato nas compras. E nós também acreditamos que este próximo ano seja um ano marcado também por uma maior adesão deste tipo de moedas digitais. Pronto, também referendo aqui, indo agora aos pontos, aos riscos associados destes métodos de pagamentos, é principalmente a parte da volatilidade dos preços, ou seja, aqui o valor das bitcoins ou de outras moedas digitais varia de dia para dia, é semelhante para quem não estiver familiarizado a uma bolsa, por isso pode ver o preço pelo qual a pessoa pagou hoje, quando estiver a fazer conversão, por exemplo, para dólares, para euros ou para outra moeda física, daquelas que nós estamos mais habituados a trabalhar, pode haver aqui alguma discrepância nos valores. E por isso, isso é um dos pontos que nós aqui também queremos destacar, que ainda é preciso ter alguma atenção quando se investe ou quando se adere a este tipo de pagamentos. No entanto, achamos que pode ser muito interessante, principalmente para mercados mais relacionados com tecnologia, onde as pessoas também, o público-alvo esteja habituado ou que seja consumidor deste tipo de criptomoedas. O quarto ponto que nós vamos falar é sobre a inteligência artificial e chatbots. A inteligência artificial não é uma novidade, mas tem cada vez mais impacto nas transações online, porque permitem uma grande otimização e personalização no processo de compra. E os chatbots são um bom exemplo de como os programas de computador utilizam a inteligência artificial para realizar conversas com utilizadores e, devido à sua eficácia, são cada vez mais utilizados.
Na prática, os chatbots funcionam como um assistente que comunica e interage com as pessoas através das mensagens de texto automatizadas. Nós, no estilo de vida em que vivemos, que é cada vez mais agitado, as pessoas não gostam de esperar. E se nós temos no nosso site muita gente ao mesmo tempo, é humanamente impossível ou é muito custoso ter muitos recursos humanos ao mesmo tempo capazes de darem resposta a toda a gente ou a todas as dúvidas que tenham sobre os nossos produtos, sobre os nossos serviços, método de entregas, tempo de entregas, etc. E que nós, se integrarmos os chatbots dos nossos sites de e-commerce, podemos proporcionar um serviço mais rápido, dar uma resposta às necessidades dos utilizadores em segundos e assim proporcionar-nos um serviço de conversão e fidelização mais interativo, pessoal e eficaz. Por fim, destacamos também o mobile shopping, ou seja, todas as compras realizadas através de dispositivos móveis, sejam smartphones ou tablets. E porquê é que isto também é uma tendência para 2021? Porque o crescente uso dos dispositivos móveis tem um grande impacto no e-commerce. Nós, como podemos ver aqui nesta tabela, neste gráfico, também azul que eu aqui partilho, nós podemos ver como ao longo dos anos, desde 2016 até 2020, também projeções para 2021, as compras realizadas através do mobile shopping, ou seja, por dispositivos móveis, tem aumentado cada vez mais e neste momento o mobile shopping prevê-se que em 2021 será responsável por 73% de todas as vendas realizadas do comércio eletrónico. Nós como andamos sempre com o telemóvel connosco, hoje em dia as pessoas estão todas com os seus telemóveis atrás e utilizam-nos para fazer tudo. É muito fácil também de realizarmos as nossas compras online. Por isso é importante que os sites de e-commerce sejam responsivos, ou seja, que o seu conteúdo seja capaz de ser adaptado aos diferentes formatos de ecrãs, quer dos diferentes telemóveis, como dos tablets, ou então que também façam recurso de alguma aplicação. As aplicações também, hoje em dia, também são muito utilizadas por várias empresas de e-commerce, porque permitem também uma boa personalização do seu serviço e garantem também um bom acompanhamento durante todo o processo de compra. E pronto, assim, resumidamente, eram estes as 5 tendências que eu hoje queria aqui apresentar-vos. O Pedro agora vai-nos falar um bocadinho sobre a nossa plataforma de e-commerce, que pode ser integrada com o Dynamics Business Central. Exato, muito bem, muito obrigado. Eu vou aqui partilhar aqui só o meu ecrã. Penso que já estarão a ver. E, efetivamente, pronto, nós, na Hydra, naturalmente, acompanhamos aqui a tendência e, desde há algum tempo, que esta questão do comércio eletrónico é uma área para a qual estamos sensíveis, mas, efetivamente, neste ano, 2020, e todos nós vivemos isso, até pessoalmente eu posso partilhar convosco que, a partir do momento que nós entramos em confinamento, grande parte das compras que fiz, sejam elas de supermercados, sejam elas compras até para outras necessidades domésticas, foram feitas por comércio eletrónico. Muitas vezes verificava que a operação de comércio eletrónico, a experiência até era positiva, mas depois a entrega e a logística, por vezes, não corria da melhor forma. E, efetivamente, levou-nos a nós, Hydra, aqui também uma reflexão de percebermos como é que nós conseguimos ligar os dois mundos. Ou seja, nós que vimos num mundo tipicamente ligado à área das Business Applications e que tem como objeto tratar pedidos e tratar, por exemplo, no caso do ERP, tratar encomendas, expedi-las e enviá-las, como é que nós conseguimos ligar isto com uma lógica de online, de venda online e ligando as duas peças, fazer com que as dificuldades operacionais se esbatam e tenhamos aqui uma oferta integrada que permita que uma empresa que hoje tem Business Central, por exemplo, e tendo uma necessidade de e-commerce, como a Ângela referiu e bem, que é claramente um canal que se vai desenvolver imensamente nos próximos tempos, já evoluiu tremendamente em 2020 e vai continuar, não vai parar. Portanto, uma empresa que tem a Business Central, como é que pode
evoluir para ter também o e-commerce como canal privilegiado. E foi aí que nós, efetivamente, desenhamos aquilo que chamamos de BC Commerce. E o BC Commerce o que é? É uma plataforma de comércio eletrónico desenvolvida com um parceiro tecnológico da Hydra, com o Fullscreen, um parceiro já de longa data, que está muito focado na componente do design de lojas online com características responsivas, com capacidade de portabilidade para uma app, e em conjunto com esse parceiro, que no fundo tem toda uma componente de front-end e de loja online, desenhamos todo um processo de integração e de template de loja integrado com o Business Central, para que nós possamos ter sobre a nossa ferramenta de gestão Business Central e também sobre o Dynamics 365, ligado aqui também a este contexto, poder ter uma frente de loja na web. E, portanto, daí resultou esta arquitetura que estou a partilhar. Portanto, o que é que nós então fizemos? Pegamos naquilo que o ERP nos possibilita, portanto, o tratamento de clientes, o catálogo de produtos, as tabelas de preços, a componente de logística e stocks e toda a componente da faturação, e criamos um integration business layer, que no fundo é uma camada de ligação com o Fullscreen Studio CMS. O Fullscreen Studio CMS é o Content Management System, que desenvolve o portal de comércio eletrónico, portal esse que pode ser totalmente customizado e adaptado à imagem e aos processos de comércio eletrónico que a empresa pretenda, já com um conjunto de funcionalidades de base, enfim, em termos daquilo que é a consulta de produtos, a forma de pagamento, mesmo em termos de níveis de segurança, etc. E, portanto, desenvolvemos toda esta camada integradora que permite ligar, então, as duas peças, ou seja, um portal de comércio eletrónico com o meu ERP baseado em Business Central. Portanto, ligamos, então, designamos esta solução de BC Commerce, Business Central Commerce, que está ligada ao Studio CMS da Fullscreen e que, de alguma forma, nos permite desenhar toda a componente de loja online através deste Studio CMS. Portanto, definimos aqui os conteúdos, definimos aqui os templates das páginas, definimos toda a arquitetura da minha loja online e depois integramos com o Business Central um conjunto de informação, nomeadamente o catálogo de produtos, digamos, as imagens associadas aos produtos, as variantes dos produtos, se for o caso, as tabelas de preços e descontos, aqui com uma particularidade que a solução permite uma lógica do B2B e B2C, e, portanto, numa lógica de B2B, quando eu mostro os preços específicos de um determinado cliente que se teve de autenticar na loja online. Quando eu estou num perfil de B2C, mostro um preço que define para o efeito como possibilitando a consulta para o mercado em geral. A partilha também de stocks também é possível na loja online, enfim, naturalmente a informação do cliente em termos de controle de crédito, por exemplo. E depois, naturalmente, conseguimos receber da loja online tudo que são pedidos que integram com as encomendas do NAV Business Central e também possibilitamos depois a geração da faturação e pagamento, disponibilizando esses documentos na loja online. Portanto, todas as funcionalidades online que a Ângela acabou de comentar e que naturalmente são estratégicas e importantes, seja na parametrização e na capacidade de customização da loja, seja na parametrização do CEO numa lógica de marketing digital da plataforma na web, a forma de pagamento, enfim, um conjunto de aspectos, por exemplo, a questão da responsividade que permite que o utilizador possa, usando um dispositivo mobile, seja ele um tablet ou um smartphone, criar e disputar o processo online, estão presentes nesta solução BC Commerce, com esta camada de integração que referi. Isto é um exemplo de uma loja online onde eu consulto, digamos, um catálogo de produtos e despoleto, eventualmente, uma compra, seleciono o meu item, seleciono a quantidade e esta informação depois é integrada no meu Business Central, onde eu tenho aqui, digamos, a encomenda que foi colocada por parte da loja online com o respectivo produto que
digamos, é comum entre a minha base de dados de produtos do Business Central e a minha base de dados online. Portanto, todos estes processos, depois, naturalmente, ao nível do ERP, depois são os processos geridos normalmente em termos de expedição, de faturação, etc. Processos esses que, volto a referir, podem estar integrados com o meu contexto online. Pronto, foi efetivamente o acompanhamento da tecnologia e o acompanhamento desta necessidade que nós verificamos e que deu origem a este BC Commerce e, portanto, o desafio que lançamos é a presença do online, o canal online está para ficar, claramente, não tínhamos a menor dúvida disso, está para se desenvolver cada vez mais e aquilo que nós temos como possibilidade também para quem trabalha connosco e para os nossos clientes é explorarem este canal integrando esta plataforma BC Commerce com o vosso RP Business Central. Posto isto, Ângela, não sei se há questões, sei que já estamos aqui em cima da hora. Sim, Pedro. Temos aqui duas questões. A primeira questão é se a integração com o RP, com o estudo CMS, é automática. Sim, nós aquilo que fizemos foi exatamente isso. Nós desenvolvemos um integrador que é instalado e que vai ligar-se por um lado ao ERP, ao Business Central, por outro lado ao estudo CMS, portanto digamos, o estudo CMS que é a ferramenta que disponibiliza o portal e que publica o portal online, e esse integrador, no fundo, vai pôr as duas peças a falarem e, por exemplo, permite-me disponibilizar o catálogo de produtos, aqueles produtos que eu definir no meu Business Central que devem estar disponíveis online, permite-me, com essa integração, ao classificar os produtos do Business Central, tê-los automaticamente organizados num portal online para poderem ser alvo de transações. Portanto, e quem diz um produto, diz no sentido inverso, receber um pedido do meu portal online e ser tratado no Business Central. Portanto, essa integração é automática, efetivamente. Ok, obrigada. Tem aqui também outra questão, que é como consigo gerir o estoque na plataforma? Ao atualizar o estoque no RP, também atualiza no website? Sim, portanto, nós aqui temos várias possibilidades. Eu digo que sim, mas depende da arquitetura que nós tivermos. Nós podemos considerar, do lado do RP, um armazém específico, que será o armazém que fornece o meu canal online, ok? E os estoques que eu disponibilizo no online são, por exemplo, os estoques desse armazém. E, naturalmente, eu só vou poder vender online aquilo que tiver em inventário nesse armazém, que estiver definido para o efeito como armazém do online. Ou posso, por simplesmente, dizer, eu não quero ter visibilidade dos estoques online e quero receber os pedidos e depois dar essa indicação à loja online se há capacidade de resposta ou não desses pedidos. Portanto, aqui eu diria que há capacidade de integrar os estoques, há capacidade de dar essa visibilidade online da existência ou não, dependerá do negócio e dependerá daquilo que o cliente pretenda fazer, como é óbvio. Ok, Pedro, não tivemos mais nenhuma questão até o momento. Também já estamos aqui quase a atingir o nosso limite, por isso penso que podemos terminar. Da minha parte, quero agradecer a todos a vossa presença, o vosso interesse nestes temas. Pedro, não sei se quer terminar. Sim, pronto, voltava naturalmente a agradecer a participação de todos e lançar desde já o convite para, daqui por 7 minutos, sensivelmente, às 16h20, assistirem ao caso de sucesso da Kaizen Institute sobre Microsoft 365. É muito interessante, eu acho que vale a pena assistir, não só pela organização que é, digamos, o Kaizen Institute é uma organização subejamente conhecida por aquilo que são, por aquilo que é a sua atividade e aquilo que traz às empresas, mas também verem e perceberem em que é que o Microsoft 365, as plataformas 365, os ajudaram no dia a dia. Portanto, lá fica o repto, penso que têm acesso ao link. E até já. Sim, eu já coloquei aí de lado o link, por isso, até já a todos. Até já.